Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli. Tenho 39 anos de jornalismo esportivo, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record e não vou perder um segundo dessa entrevista, porque simplesmente veio aqui o maior ídolo da história do Corinthians. Marcelinho, que orgulho ter você aqui. Obrigado, Cosme. Você merece o meu respeito, o meu carinho e merece de toda a classe esportiva e jornalista pela sua história, pela sua construção e, acima de tudo, apurar os fatos antes de noticiá-los. Muito obrigado, Marcelinho, e eu quero já começar dizendo que tem isso aqui, ou ele chora ou eu choro, porque que história de superação maravilhosa. Vamos lá, vamos para a Sulacap. Nossa. Você, Marcelinho, tem um pai que não pôde ser jogador de futebol. O seu avô, que era marinheiro, não deixou ele ser jogador de futebol. Ele tinha um talento, era canhoto, seu Adilson. A mágoa dele foi tão grande. Quando ele ia assinar com o Fluminense, seu avô falou, não, esse futebol é coisa de vagabundo. A mágoa foi tão grande, Marcelinho, que eu fiquei muito emocionado também. Seu pai não foi no enterro do seu avô. Que história mais triste, que terrível, Marcelo. Ô, Cosme, você iniciar assim é um tiro no peito, mas você foi a fundo e falou exatamente todos os detalhes, porque o bairro de Sulacap, onde eu tenho o maior carinho, amor, respeito, aquela criança que cresceu no bairro, onde chegava da escola, eu estava na escola Municipal Campo dos Afonso, na Aeronáutica. Aí ia pro campo do Muralha para jogar bola e minha mãe falava, faz o dever de casa primeiro, a minha saudosa mãe, Dona Sueli. E aquela criança brincando com todos ali, grandes amigos que eu fiz. Um dos maiores foi o Marcos André, o Badé. Depois até uma história inusitada que aconteceu com a gente depois que ele saiu do bairro de Sulacap em 86. Ele foi morar em João Pessoa. O pai dele era um advogado renomado. Então essa história é muito forte. Por quê? Porque eu morava no bairro que só existiam duas pessoas que tinham uma condição financeira boa. Era o pai do Marcos André, o Badé, meu amigo, um branquinho, lourinho. Então era o pretinho e o lourinho, né? E ele me levava para casa dele para almoçar ou jantar, às vezes dava um short, uma camisa, sabia da nossa condição, mas era meu amigo ali de peito, de coração. E a história todinha da família, meu pai, ele foi gari, foi lixeiro, com muito orgulho, né, o seu Adilson, do bairro de Sulacap, o Coquinho de Cavalcante, onde ele jogava futebol aos domingos, e às vezes eu pequenininho ia lá assistir meu pai jogando. E como às vezes ele trabalhava à noite, Cosme, ele chegava às vezes em casa de madrugada, 5 e pouca da manhã, 6 horas, e já ia me acordar para poder me levar para ir treinar no Madureira. E eu ficava pensando, eu falei, cara, meu pai chega do trabalho cansado e me acorda ainda e me leva ainda para poder levar o filho para treinar. Aí eu fui descobrir lá na frente por quê, fazendo até uma analogia, uma reconstrução disso. Eu joguei 7 anos no Madureira e o sonho era jogar no Maracanã, o sonho era jogar no grande clube. Tive a oportunidade de ir para o Flamengo, onde o Flamengo me deu plano odontológico, plano médico, cesta básica, assistente social, me deu escola técnica ali, né? Fiz a prova para poder ir, me tornei torneiro mecânico. Mas a construção da família, por quê? Aquele menino pobre, pretinho, com muito orgulho, do bairro de Sulacap, eu vendia pro colégio Refrigerante Salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. Sim. Eu jogava sábado pelo Madureira e domingo andava em todas as praias do Rio de Janeiro para poder fazer um dinheiro extra para ajudar o meu pai. Não, vamos falar do seu Pedro. Calma. Você lembra? Bem-vindo. Aqui, eu falei, vai ser a melhor entrevista que já deu. Pode falar, Marcelo. Então, mas vamos chegar ao seu avô, porque você tem uma história muito ampla.
A relação do seu pai com o seu avô e o que você viu e o que te passou isso para a alma, Marcelo? Pô, meu avô, ele cortou o coração do meu pai, mano. Eu descobri isso em 2003, por quê? Meu pai jogou no Madureira, aí foi pro América, aí o Fluminense contratou meu pai. Aí meu pai, eu lembro que ele contou que ele teve, diz lá atrás, não tô aqui afirmando, me parece, ele teve que entrar pelas piscinas. Não, Fluminense. Eu posso te... Não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Veio aqui o Juari falou a mesma coisa. Ele foi pro Fluminense, não podia entrar pela porta da frente negro. Porque era negro. Então isso... E confirmando exatamente o que ele falou, eu tentei ser mais contundente, né? Até para preservar as coisas. A instituição... Infelizmente. Ela é muito assim, grande, a assim. instituição ela é muito grande, né? E assim, meu pai teve que entrar pelas piscinas, e aí... Meu pai, quando foi assinar o contrato como profissional, o meu avô chegou para ele e falou assim, não vai assinar não, porque jogador de futebol é tudo vagabundo. Então o meu avô cortou o sonho do meu pai. E aí em 2003, na Arábia, eu já na Arábia, realizado, bem-sucedido em todos os sentidos, né? Dando condições para o meu pai, dei a casa do sonho do meu pai, o carro zero que ele queria, todo ano trocando o carro, minha mãe viajando pelo mundo inteiro, dando qualidade de vida. Honra teu pai e tua mãe, prolongarão teus dias na terra. Fiz exatamente isso. Pude fazer uma construção maravilhosa para meus dois irmãos, Marcos e Márcio também, e podendo ajudar o pessoal da família, o que tivesse ao alcance. E aí eu vendo meu pai chorando na Arábia, eu falei, pai, por que o senhor tá chorando? O senhor tá chorando? Aí ele falou, não é nada. Eu falei, não, ninguém chora à toa. Me fala, não. Eu falei, não, você vai falar assim, tá com saudade da mamãe, quer ir embora e tal. Não é em relação à sua mãe, não, eu sou avô. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, não, porque o papai tentou ser jogador e seu avô não deixou. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, mas eu pedi a Deus para que um dos 3 filhos pudesse ser jogador. Aí eu comecei a juntar as peças, falei, pô, então o senhor realizou o seu sonho em mim. Porque o Marcos não conseguiu, o mais velho, o Marcinho também não, e nós conseguimos. Então, aí ele desabou chorando ali, né? Ele falou, exatamente, filho, eu via cada domínio que você fazia na bola, cada chute, cada gol, é como se eu estivesse em campo. Aí eu não aguentei, cara. Aí eu falei assim, pai, então, por isso que o senhor não foi no enterro do vovô do seu pai? Ele falou, sim. E assim, é difícil falar isso, cara, mas o meu avô foi muito ruim, cara. Ele foi muito ruim com meu pai. Meu pai era o único que não tinha dinheiro na família. E você sabe quem é da Marinha? A pensão, ela vai para a mulher, não vai para o homem. Então, meu pai tinha um irmão mais velho, o Edeval. O Edeval, que era militar. Então tinha uma condição boa. Meu pai não tinha nada, mas ele tinha princípios, ele tinha valores, ele tinha a família dele. E minhas 3 tias, que hoje só tem uma, 2 já faleceram, e a pensão foi toda para elas. A gente morava nos fundos. E, rapaz, mas foi doloroso, mas proveitoso, porque eu falei assim, cara, Deus vai me dar condição para poder mudar a vida do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. E se eu puder ajudar tias, primas e primos, eu vou dar o que eu tenho de melhor, que é o amor. Você vence o mal fazendo bem. Então a vida, ela decolou com as minhas irmãs. A vida, ela... Sim, porque... Eu fui em lugares onde eu jamais imaginei, conquistei coisas e vim conquistando. E Marcelo, porque essa história é linda, até é emocionante demais mesmo, porque quem sabe como que é a vida difícil vai entender. Bom, e você era filho de uma empregada doméstica, você sabia, você via... minha mãe era do lar, às vezes ela fazia algum serviço. Mas ela fazia serviço, sim, na casa das outras pessoas. Seu pai era gari. Mas agora... Como a gente só tem 2 horas, infelizmente, a gente vai já mostrando. Você nasceu com um talento absurdo. Pequenininho, foi para Madureira. E aí você também é como eu, festeiro.
vou mudar o clima um pouco. Eu vou fazer... Se eu fizer gols contra o Flamengo, eu quero uma roupa de festa para os meus 15 anos. Aí você é muito peitudo, já falou isso. Falou, olha, eu jogo no Madureira, mas eu quero, se eu fizer gol, você falou pro diretor... 2 gols, é. 2 gols. Cara, você tá bem informado, então, hein, cara? Você sabe de tudo. Você foi atrás, e aí você, danado, faz gol de falta e faz gol de pênalti. E conta o prazer de ganhar a roupa para ir para a festa. E como é que você é tão peitudo para desafiar já um diretor quando você tinha quase 11 anos? Eu não tinha 14 anos. Eu 11 tinha anos? 14 anos. Já, 14? É, 14 anos porque era o infantil. Ah, é verdade. Você 13, 14, 13 ia pra festa 14. de 15 anos. Já tava de olho uma menininha que eu sei, não vou nem falar o nome dela, que tá bem casada. Pode dizer. Não, pode até falar, não tem problema, porque era a Mônica. Olha isso. Mas o aniversário era da Luciana, a irmã do Valtinho, de 15 anos, e assim, era a festa do bairro do Sulacap. Você tinha roupa? Nenhuma, não tinha roupa nenhuma, nem eu, nem meu irmão. E aí, a moda era aquela calça de 3 costuras do lado, né? E aí o tênis da Headley, a camisa gola polo. Aí eu cheguei pro diretor e falei assim, nós temos jogo domingo contra o Flamengo, sábado. Se eu fizer 2 gols, o senhor me dá 2 calças, 2 camisas e 2 tênis. Isso pra você e pro seu irmão? É, pra mim, pro meu irmão Marcinho. Aí meu irmão era o outro, mais velho, né? 7 anos de diferença, ou mais. Aí ele falou assim, rapaz, contra o Flamengo, você pode pedir o que você quiser. Eu falei, não, eu só quero isso, não quero mais nada. Aí eu fui jogar contra Paulo Nunes, Marquinhos, Nélio. Júnior Baiano. O Júnior Baiano já estava nos juniores. Júnior Baiano e Djalma estavam nos juniores. Verdade, tem razão. Mas os mais jovens ali. E aí, dentro da Conselheiro Galvão. Pô, e eu era o camisa 10, eu arrebentava no infantil. Tanto que o Flamengo é campeão do primeiro turno e o Madureira é campeão do segundo turno. Sim. Fizemos a final. Mas aí, nesse jogo, aí eu vou e faço o primeiro gol de falta. 1-0. Aí jogo na sequência, o segundo tempo teve um pênalti, 2-0. Aí no finalzinho o Flamengo faz 1. Ganhamos de 2-1. A primeira consegue correndo do campo. Eu fui correndo no diretor, seu Jorge. Eu quero a minha roupa. Ele falou, não, menino, pode ir lá na Toulon. E pode ir lá pegar. Aí, cara, foi meu irmão correndo. Aí eu pedi uma calça, uma calça jeans com 3 costuras e uma calça verde com costura branca, porque aquelas calças coloridas eu usava muito. E um tênis para combinar com a minha roupa e uma gola polo azul. E o meu irmão, eu deixei ele com a verde, né, com outro tênis e a camisa. E meu irmão fez a barra e eu voltando para casa no ônibus, falei, cara, nós temos uma roupa da festa de 15 anos, que era à noite, né, naquele sábado. E a Mônica? E aí a Mônica chegou, mas assim, antes de tudo, eu fui pra festa, cara. Bem arrumado, junto com meu irmão. E através do futebol, através dos gols, através dos dirigentes do Madureira, que o Madureira na minha vida é algo maravilhoso, cara. Eu vivi 7 anos ali, Conselheiro Galvão, que foi o maior aprendizado que qualquer ser humano pode ter. Mas o teu talento, Marcelo... Aí eu lembro que as primeiras faltas eu treinando com o César, lateral esquerdo, que ele foi do Flamengo, e depois o seu App, o nosso treinador, esse cara me ensinou a ter o posicionamento de falta. Mas não seja injusto. O professor... Não seja injusto. O Robson também, tá? Que eu sei. Pode falar. Você tá sabendo. Você estudou a pauta demais. Você estudou a minha vida mesmo. Caraca, ninguém nunca fez uma entrevista comigo com todos esses detalhes. Que bom. Ninguém nunca pontuou esse detalhe com nome, com trajetória. Parabéns. Porque parabéns. Você merece. O maior ídolo da história do Corinthians. Mas o jornalista, ele é puros fatos. E exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque você, a sua grandiosidade e a sua referência, né? Mas aí o Rob te ensinou a bater falta. Me ensinou. E aí era um gol atrás do outro, o Cosme. Contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Vasco. E eu, artilheiro ali do infantil, e fizemos a final no campo de Moça Bonita. E eu lembro que, eu, o Cangalha, o Robson goleiro, o Goiaba goleiro, o Paiva, o Birinha,
o Roque centroavante, o Marcelo Duton, o outro atacante. Cara, se eu esqueci de mais um. O Rony, lateral direito. O Kidoka. Pô, essa turma foi mágica. Mágica. Né? Na época de infantil, e fomos pra essa final em Moça Bonita, e o Flamengo chegou com aquele ônibus grande, luxuoso. Nós chegamos com ônibus de linha. Nossa, Ônibus de linha, porque sim, não tinha fazendo linha. aquela festa, e fomos pro jogo. Primeiro tempo 0x0, segundo tempo 0x0, primeiro tempo da prorrogação 0x0, 14 minutos do segundo tempo, porque acaba com 15, 14 minutos, uma falta lateral. Quando o Flamengo meteu a bola dentro da área, entrou jogadores, torcida, empurraram a bola, foi gol de gol do Dudu, empurraram e entrou todo sacanagem, mundo. Mas tudo bem, mas só o fato de ter ido pra final foi uma vitória pra gente, a gente campeão do segundo turno, a vitória pra esse grupo, e o Jorge Elau entra em campo, meu pai tava em campo, que legal. Aí ele deu um cartão e falou assim, eu levo o menino segunda-feira na Gávea. E aí eu realizo o sonho de jogar no Maracanã, de jogar no Flamengo. Não pula, Marcelo. Não, certo, mas eu quero falar só da Mônica em relação à festa. Quero voltar um pouquinho. Beleza. Como você frisou. Eu era apaixonado por essa menina, cara. Que a gente não faz por mulher, né? Sim. Não, mas, elas impulsionam mas nossa vida. Mas ela era o seguinte, cara. Sabe, o primeiro toque, o primeiro beijo, o carinho. Quer dizer, você não queria passar disso. Eu não passei disso, porque a gente com 14 anos de idade. Sim, era um sonho. Pegar na mão da menina e beijar a menina. E o pai dela, o seu Vumar, e a mãe, cara, eu tô esquecendo até o nome, mas eu fui estudar à noite com a mãe dela. E a mãe dela sabia. A gente tinha um código de que, é verdade, a casa dela aqui de esquina, uma verde, e o boteco do seu Mário aqui, a gente jogava aqui sueca, baralho, e o código, eu ficava dali olhando pra casa dela. Qual era o código? Ela ia entrar no banheiro, acendia a luz, piscava 2 vezes, tum. Eu sabia que ela tava. Então ela ficava com a cabecinha no vasculhante, na janela, e olhando. E aquilo era uma alegria pra mim. Só que eu jogava no Madureira ainda. Eu não tava no Flamengo. Sim. E o pai dela era um cara muito bem sucedido. Era marinheiro. E como seu avô. Então ele descia do ônibus, ele não andava na rua, ele flutuava na rua. E aí eu tive uma tristeza muito grande, tudo, e também não quero expor aqui o pai dela, nem a família dela, porque ela deve estar casada agora com os filhos dela. Eu sei que foi uma menina incrível pra minha vida. Ele foi contra, óbvio. Foi contra por causa da... que pena. E aí eu lembro que certa vez, acho que ele tava meio que Borat, eu levo até por esse lado. Eu tava com meus amigos ali, ele bateu na mesa e falou, minha filha não namora nem preto, nem pobre. Aí aquilo arrebentou meu coração, mas só que depois ele pediu perdão. Por quê? Olha que engraçado, e foi até bom você levantar isso. Eu tenho muito carinho pela... Nunca mais encontrei. Eu saí do Rio em 93, eu casei em 92, saí em 93 e nunca mais encontrei. Mas eu falo com carinho e respeito da família, porque aquela paixão de criança, de adolescente, a menina... Ingênua, aquela coisa ingênua. Sim, nós dois, não tinha nada que vamos pra lá pra gente fazer aquelas coisas. Não teve isso, não teve. E aí... com muito respeito à mãe e tudo tal. Aí a mãe já sabia, falava assim, eu sei que ela é apaixonada por você, você também. Cara, mas eu chorava por essa menina. Era um negócio lindo e maravilhoso. Só que um detalhe, o pai dela como marinheiro, cara, em 1986, ela foi morar na França. O pai dela foi transferido para a França. A gente se correspondia por carta. A carta demorava 10 dias para poder chegar. E eu esperava a carta chegar, cara. Aí escrevendo ali um pro outro, tal. Lindo. Pô, imagina o ano que essa menina volta pro Brasil. 93? Ela volta em 1988. Ela volta... Olha que o destino. Ela voltou na semana do Flamengo, que eu estreei no profissional do Flamengo. Então ela, tipo assim, ela chegou de viagem... segunda, e eu lembro que as pessoas falavam assim, a Mônica chegou de viagem. Eu tremia minhas pernas, meu coração parecia que ia explodir, e eu querendo ver essa menina. Por quê? Eu ia treinar na Gávea, o primeiro ano de juvenil, eu ia treinar na Gávea, eu tinha ali já 15 anos, subi pro profissional 16 para 17. Ela estudava numa escola lá pro centro da cidade,
E a gente combinava. Eu pegava o ônibus 6h05 da manhã. Eu tinha que estar 9 na Gávea. Aí ela já descia a rua. Eu vi daqui da minha casa aqui. Eu vi ela descia a rua. Aí eu já saía. E a gente pegava o ônibus junto. E ali o abraço, o beijinho, sabe? Mas por que não foi adiante? Por que não foi adiante? Porque, assim... Ou a tentação de ser jogador também atrapalhou? Não, assim... A palavra do pai dela cortou muito o meu coração, arrebentou muito o meu coração. E aí ela ficou 2 anos fora. Aí ela voltou ainda, e eu ainda tentamos, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí já na sequência, eu entrei pra faculdade, aí conheci a mãe dos meus filhos. A Ana, que é uma mulher exemplar, uma mulher maravilhosa, que depois eu me apaixonei também, né? Muito grande. Mas o detalhe com a Mônica foi algo muito legal. Porque, olha que engraçado, ela chegou numa segunda-feira, de uma semana antes. Na outra semana, o diretor liga na casa do vizinho, você sabe muito bem essa história, para poder, o Tele Santana queria olhar os meninos dos juvenis juniores. Então ia treinar com os profissionais. Júnior Baiano, Djalminha e Luiz Antônio. Do juvenil, eu, Marquinhos e o William, ponta esquerda. Sim. Isso numa segunda-feira. E aí eu lembro que eu vou correndo, ligou 10 e pouca da manhã, eu vou correndo e falo, mãe, eu vou ver o Zico, vou ver o Bebeto, vou ver o Jorginho, vou treinar com os profissionais. E meu primo até zoou, falou assim, vai ver nada, pô. Sim. Você tem mais 3 anos de juniores, vai ver nada. Agora você deixa de ser danado, você conduz o podcast e essa história eu sei, eu vou chegar, mas... 25 de dezembro, você gosta do Papai Noel? Vai pro Maracanã ver o Papai Noel. Essa criança foi ver o Papai Noel. Conta do Maracanã, por favor. Marcelinho, a gente vai falar tudo aqui. Até para quem tá assistindo, tem sonho de ser jogador, dá para fazer tudo nessa vida. Fala, Marcelo. Pô, aí você me arrebenta, cara. A primeira vez que eu fui no Maracanã, fui levado pelo seu Ailton, que e Dona Ivone, são os pais do Andrezinho, que até hoje é do bairro de Sulacap. E eu queria ir pro Maracanã, não era nem para ver o Papai Noel, era para... Porque antes do Papai Noel chegar, o campo do Maracanã assim, e desse lado aqui, um gol ali, outro aqui, cada metade de campo, jogava Flamengo contra Vasco, Botafogo contra Fluminense. E eu falava pro meu pai, via na televisão, eu falei, pai, um dia eu vou jogar no Maracanã. Quantos anos você tinha? Tinha 13 anos. Eu tava no Madureira. Aí o seu Ailton me leva com Monza Bege, 1986. Ele tinha uma condição boa. E esse cara não sabia que eu ia ser profissional, nem o Andrezinho. Cara, e Papai Noel desceu de helicóptero e tudo e tal, mas eu não queria ver o Papai Noel, mano. Eu queria ver os jogadores ali, os meninos. E eu jogava no Madureira, nunca tinha jogado no Maracanã. E aí eu chorando, abraçando o seu Ailton, abraçando o Andrezinho. Eu falei, cara, um dia eu vou estar aqui. Um dia eu vou jogar aqui. E o Andrezinho, o seu Ailton, a Aline, a irmã dele, cara, ele me levou como se eu fosse o filho dele, porque meu pai não tinha condição de levar. Pô, e ali foi um dos momentos mais marcantes. Quando eu piso no Maracanã, em 87, 88 faz treino profissional. Quando eu piso em 87, já pelo Flamengo, que eu fui fazer um jogo pelos juniores, a preliminar, cara, você sobe a escada, você fica tonto. Eu fiquei alucinado e lembrei exatamente daquele menino jogando, cara. E eu falei, eu consegui, cara. Então, a tua força você é uma pessoa iluminada mesmo, dá pra perceber. A gente passou pela rua agora, uma pessoa de rua, abraçou o Marcelo, disse que você mudou a vida dele só ouvindo a sua história. Por isso que eu tô fazendo questão de mostrar a sua superação toda. Aí você chega no Flamengo. Isso. E aí, seu pai continua trabalhando como gari. O Tele Santana te escolhe entre os juvenis. Né? Então você chega. Aí eu com 16 anos, 16 ia fazer 17, 31 de dezembro. Sim. Aí você vai treinar. Um tal de seu Arthur estava batendo falta, não era isso? Conta agora a história boa. Aqui vai ser altos e baixos e só tem altos para falar. Pode dizer, Marcelo.
Pô, eu chego na Gávea segunda-feira, treino 4 horas da tarde, eu cheguei umas 2h30, mais ou menos, 2h15. Arthur Antunes Coimbra treinando falta com Cantarelli. Eu fiquei grudado na grade. Falei, cara, o treino é 4 horas, esse cara chegou aqui 1h30, 2 horas. Se o Zico chega 2, 3 horas antes, eu tenho que estar aqui meio-dia. Eu tenho que dormir na Gávea. Porque eu tinha a fita dele e na execução do movimento. Fui com o Cantarelli. Era o teu ídolo, assim? Total, até hoje. Até hoje, porque é um cara extraordinário. Foi um cara extraordinário, exímio jogador, top de linha em cima, mas como pessoa melhor ainda. Porque ele sabia o nome dos jogadores do juvenil e dos juniores. Porque a gente fazia preliminar no Maracanã. E aí, nesse dia, quando foi eu, Marquinhos e o William, aí encontramos com o Júnior Baiano, Djalminha e Luiz Antônio. A gente no vestiário, cara, pra treinar o coletivo. Primeiro tempo joga o titular contra os reservas profissionais, e a gente esperando. Começa o segundo tempo, uns 5, 10 minutos, nada. Aí deu 10 minutos, o Tele coloca os meninos. Só que eu já tinha visto ali o Leonardo pela esquerda, tinha já mapeado tudo. O que fazer? Eu falei, cara, eu tenho 35 minutos. Tenho que mostrar meu talento na minha batida na bola, porque já desde o infantil você já tem um talento. Sim. A invertida de bola, o 3 dedos, trivela, alavanca. Falei, como é que eu vou mostrar isso tudo? Eu falei, cara, eu tenho que ser fominha, tenho que fazer tudo. E eu pela direita, eu fui pra cima do Leonardo, cortava pra dentro, pra perna direita dele, e fazendo um salseiro, aí o Tele muda o Marcelo pra esquerda. Jorginho te esperando. Jorginho me esperando, sarrafado, Jorginho. Primeira bola que eu pego, o Jorginho já me joga na placa e falou, moleque, aqui não tem graça não. E aí, eu lembro muito bem, cara, que eu pensei assim, ué, mas o Jorginho não é crente, não é cristão, me metendo na porrada. Aquilo eu falei pra ele falou, não interessa, moleque, aqui é futebol, porra. Porrada come mesmo. Aí eu comecei a entender, aí não tinha nada a ver, eu misturando as coisas. E um cara mal, o Jorginho maravilhoso. Aí eu lembro que eu faço um corta-luz, vou no fundo, cruzo o alcinho de cabeça, tu empatou o jogo 1-1. Eu tinha visto o Zico treinar antes, sozinho com o Cantarelli. Acabou o treino. Aí eu falei, o que eu vou fazer hoje no Baiano e tal? Hoje no Baiano, caraca, lá o Aldair, eu quero ver ele de perto. Aí o Djalminha... Até tomando banho. Não, nem isso. Sim, isso é sacanagem. Aí eu falei, cara... Aí foi andando pro outro lado. Zico, Zinho e Bebeto. Pra cobrar as faltas com os Rimoli. Aí eu falei... Porra, cara, eu sei bater isso, eu sei fazer gol, eu imito o Zico, cara. Eu tenho a fita aí, o gol contrário. Aí eu falei, Marquinhos, vamos lá pra ver o Zico de perto, vamos lá, Baiano. Aí o Baiano falou assim, cara, você vai ficar na sua, você não vai pedir pra bater falta, que não sei o quê. Falei, não, só que na minha cabeça... Você é muito atrevido. Exatamente, eu sou atrevido, ousado. E assim, são oportunidades, cara. Lógico. Eu fui chegando devagarzinho. Aí seu Zico, a gente pode ficar aqui... Aí ele falou, Marcelo, Marquinho e Júnior Baiano. Que a gente andava junto, os três sempre. Comprava roupa junto. Aí um, quando comprou o carro, outro quis comprar o carro igual. A mesma loja, tudo junto. Um ajudando o outro. Pô. Aí... Ele falou o nome de nós três. Aí eu falei, caraca, ele sabe o nosso nome. Aí o Baiano, lógico, a gente tá na preliminar, nós somos do Flamengo. Eu falei, Baiano, para de falar. Nós somos ninguém ainda. Aí, daqui a pouco ele falou, Marcelo, você viu a hora que eu cheguei? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, não, chama de senhor, não. Eu falei, você viu que eu tava treinando com o Cantarelli? Eu chego 2 horas antes, 3 horas antes. Você vai fazer a mesma coisa. Ele falou assim, ó, se junte aos bons, será um deles. Se junte aos maus, será pior do que eles. Você vai fazer a repetição, a execução do movimento. Então, a repetição te leva à perfeição. Maravilha. E aí, Cosme, ele falou, e você vai cobrar 3 faltas aqui. Eu... nervoso e tudo tal. Só que é o seguinte, eu sabia fazer a execução do movimento. Eu fiz gols de falta pelo Infantil do Madureira e pelo Juvenil do Flamengo e dali foi embora. Então eu sabia por quê. Como eu escutava e via na televisão que o Zico chegava antes, eu já fazia isso um pouquinho no Madureira.
Só que eu não chegava 3 horas Sim. antes. Eu chegava ali 1h30 antes. Aí quando eu vi o Zico chegando 2h30 antes, eu tive que passar para 3 horas, alguma coisa nesse sentido. E nada é por acaso. E aí... Aí o Zé Carlos tá esperando a cobrança. Você sabe, o Cosme sabe, esse cara é fera. Zé Carlos, saudoso Zé Carlos, goleiro da seleção brasileira, titular do Flamengo. Aí o gol aqui, Cosme. A falta aqui. Então aqui é pé canhoto. Sim. Aqui o destro ele dá por cima, ou de curva ou de chapada. E eu tinha a parte interna do pé chapada. O Zico era mais de pé de curva. Só que em 1987 eu estava nas cadeiras do Maracanã, o jogo Flamengo e Náutico. Não, Santa Cruz. Marola era goleiro. Isso. Pô. Esse cara estudou de madrugada, mano. Esse cara sabe a história. O goleiro era o Marola, o jogo contra o Santa Cruz. O Zico faz 3 gols. E um desses gols, a falta daqui, o Zinho do lado, o Zico me mete ao contrário contra o Marola. A partir dali eu comecei a treinar ao contrário no contrapé do goleiro. E eu fiz gol contra o Botafogo em Caio Martins, eu fiz gol contra o Vasco assim, fiz gol no Madureira contra o Fluminense assim. Não, a gente não tem tempo para 86 gols aqui de falta, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esse cara é estudioso, esse cara é fenômeno. E aí, Marcelo, aí você bateu, e aí? E aí, Cosme? Cara, eu botei a bola, o Tele ali, aí eu falei, cara, quando eu baixei pra colocar a bola, eu falei, cara, eu vou fazer igual o Zico fez no Maracanã contra o Marola. Eu vou inverter, porque ele não vai acreditar que eu vou inverter essa bola. Quando o Tele apitou, eu venho e meto ao contrário. O Zé Carlos sai. E gol, eu vou no Zico falando, cara, esse gol é seu, esse gol é seu. Esse gol é seu, eu tava no Maracanã, cara. 1987 contra o Santa Cruz. Marola, eu comecei a chorar, não, cara. Mas... Pô, eu fiz um gol pro meu ídolo, e meu ídolo na minha frente. Você tem noção, ideia do que é isso? Eu vibrando, chorando. A Zico falou assim, já acabou? Levanta, faltam mais 2. Zico é demais. Faltam mais 2. E o detalhe, ele odiava quem colocava o meião lá embaixo e a camisa fora do calção. Então eu sempre tive o meião lá em cima e a camisa dentro do calção. O Júnior Baiano tava com a camisa fora e falou, coloca a camisa pra dentro do calção. O jogador tem que ter postura. E aí, Cosme... As duas. E tem um detalhe, o cobrador de falta ele chuta pra fora ou bate na barreira. O batedor de faltas, ele tiver que bater, ele bate, tiver que errar, ele erra. O especialista, ele não bate na barreira. O goleiro pode até defender, e de 10, 1 ou 2 pode ir fora, raspando. Mas o especialista, e foi exatamente o que aconteceu. Não, você espera um pouco, até que então, especialista sacana como você, que é capaz de treinar, em vez de 9 metros, você treina 6 metros. E o Veloso veio aqui. Veloso quer te pegar até hoje, mas vamos lá. Ô, esse cara é fenomenal, esse cara estudou tudo. Vamos lá. Ninguém nunca fez uma entrevista detalhista, minuciosa, todos os pontos certos. Pra entender. Todos os pontos certos. Você estudou mesmo. Não, parabéns. As pessoas têm que entender você, o fenômeno. Você é um fenômeno, Marcelo. Parabéns, obrigado. Eu vou olhar no seu olho. Maior injustiçado na seleção brasileira. Concordo. Em todos os tempos. Concordo. Tá? Mas obrigado. vamos lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí, Cosme, a outra falta, eu bato, pega na mão do Zé Carlos aqui na trave e sai, e a outra na trave. As 3 não foram. Eu tava concentrado, eu falei, eu não posso decepcionar o meu ídolo, não vou decepcionar. E vamos fala o que você nunca falou. E o olhinho do Zico depois que você bateu essas 3 faltas? Mano, ele ali, pô, ele ficou feliz, emocionado e falou assim, ó. Ele mandou um recado pra mim, Cosme, que falou assim, ó. Você já viu o seu gol no Fantástico? Com Léo Batista? Eu falei, porra, não. Ele falou, se você se dedicar, a cada domingo o teu gol vai estar no Fantástico. O meu sonho era ver meu gol no Fantástico. O Zico falou isso. Lute por isso. Não foi um gol só. Foram vários, cara. Eu lembrava perfeitamente. Eu lembro perfeitamente isso até hoje que o Zico me falou. Porra, quando você vê o Léo Batista falar o gol do Fantástico, o gol de falta... Aí eu lembro do Zico, os ensinamentos, os conselhos. O sacrifício valia a pena. Então foi algo
Não, incrível. Mas agora vamos falar assim. Você é bom jogador ou você é pipoqueiro? Que estreia faz? Deixa eu jogar contra o Fla... Vamos fazer o Fla-Flu, Marcelo. Senão eles vão me matar aqui. Eu não vou chegar nem no Corinthians. E eu também vou ficar chorando aqui. E só quero dizer uma coisa: que a minha namorada também falou muito gols seus também. A Milena. A Milena Ciribelli, minha namorada, ela viu, falou muito gols seus no Fantástico. E falou de você, falou muito de você. Mas agora, Marcelo, tamo lá. Olha, o Tele Santana, que não tinha boa visão, né? Um dos melhores técnicos da história, ele escolhe você para estar também nesse grupo do Fla-Flu. Só isso. Tudo na sua vida é grandioso, Marcelo. Aí tá. E conta você, por favor. Oi, mulher. Cara, aí depois desse treino, sempre ia sair a lista dos 18 para ir. Quarta-feira tinha o Flamengo e Fluminense. Quarta-feira, 30 de novembro de 88. Aí a gente esperando tal, daqui a pouco eu falei, Baiano, meu nome vai estar lá, cara, meu nome vai estar. Aí o Baiano, será que o meu vai estar? Eu falei, pô, tu arrebentou aqui, você parou o Bebeto, o Marquinhos. Pô, e aí, nós arrebentamos, mano, nós arrebentamos. Cara, daqui a pouco tá ali, ó, o Marquinho, o Júnior Baiano, 13º, o Marquinho, 14º, eu 18º, eu fiquei pendurado. Nossa. Mas eu tava na lista. E um ia ser cortado, obrigado, um ia ser cortado. E eu falava a todo momento, eu não vou ser cortado, eu não vou ser cortado, não vou ser cortado. Quando saiu essa lista, sabe o que eu queria fazer? O quê? Quando saiu a lista, cara, eu queria ir pra escola, mano, à noite, pra poder falar pros meus amigos que eu vi o Zico, eu vi o Bebeto, eu vi o Jorginho, eu vi o Altair, não tinha celular, não tinha nada. E eu fui pra escola. Cheguei na escola e falei pra todo mundo, e nego... Por quê? Eu estudei na Escola Técnica Visconde Mauá, me formei em torneiro mecânico. De manhã, o Madureira, lá atrás, a gente treinava no campo da faculdade, da escola. E aí, eu tive que transferir pra noite por causa dos treinos. Sim. E ninguém acreditou. Lógico. Só que seguinte, isso na segunda. Aí na terça, eu arrumei a malinha que nós tínhamos que levar pra ir pra concentração. E a gente na concentração, pô, eu vejo o Zico sentado assistindo o Jornal Nacional. Aí o Bebeto jogando sinuca, outro jogando baralho. Surreal. E tal, eu falei, cara, o Jorginho tá ali, tá todo mundo ali. Eu tinha figurinha da Copa do Mundo do Zico de 82. A cabeça pira, cara, pira. Aí eu ligo pro vizinho e falo, mãe, avisa o papai que pra ele trocar o trabalho dele, pra ele ir pro Maracanã, porque o filho dele vai estar no Maracanã. Por quê? Peraí. Seu pai era no Maracanã. Você acha que ele ia fazer isso de jeito nenhum? Alguém quis. Seu pai. Você vai tomar um processo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seu pai desviou o caminhão de lixo para ver você estrear no Juvenil. Não, isso, então, 87. Você vem falar. Aí seu pai. Você acha que ele não ia no Maracanã? Seu pai é demais. Imagina, seu pai, cara. O que ele. Gari. Cara, conta a história. 9 garis de cada lado. E aí. Vai, conta o resto. Você com a camisa 16, 6 mais 1 dá 7. Olha que destino. Vamos lá. É tudo alegria, Marcelo. Tudo alegria. Eu sei, cara, mas você lembrou um detalhe. Eu fiquei 7 meses sem poder jogar porque o Madureira não queria me liberar pro Flamengo, isso lá atrás. Quando meu pai desviou o curso do caminhão, porque eu falei pro meu pai de manhã, eu falei, pai, eu vou estar no banco do Juvenil. Então o Ernesto Paulo me convocou, ele falou, onde vai ser o jogo? Eu falei, vai ser lá em Mesquita. E meu pai pegou o caminhão e foi até lá. Isso é amor, Marcelo. Com os 2 amigos. E aí quando eu olho pra arquibancada, tem 3 garis sentados. Um deles era meu pai. E aí, ai, caraca, putz. Não, porque ele merece. E aí, no dia da estreia, quando eu ligo, porque sempre quando passava, só pro pessoal entender, sempre quando passava a escola de samba, aqueles garis varrendo no sambódromo, meu pai era um daqueles. E no Maracanã trabalhavam 9 garis de um lado e 9 do outro. Sim. Meu pai era um daqueles, eles tinham que rodar geral do Maracanã. Da renda. E aí, isso. Eu falei, mãe, avisa o papai, fala pra ele ir no Maracanã. Meu pai trocou com um amigo dele e meu pai falou que ia no Maracanã, mas não sabia se meu pai ia trabalhar, o que ele ia fazer. Só que tinha um outro detalhe ainda. Um ia ser cortado.
Então tava arriscado eu, o Marquinhos Júnior Baiano não tá no banco de reserva. Sim. E aí chegamos no Maracanã, sai ali o roupeiro, o Babão falou assim, olha... E tinha um outro segundo roupeiro que era Cosme, o nome dele, Cosme, bigodinho. Aí falou, a roupa está nos armários. Aí o Júnior Baiano falou, eu tô... Aí o Marquinhos, eu tô. Aí eu falei, pô, eu tô também. E o Zico tinha um substituto dele à altura, que era o Renato Cara de Queijo do América, craque de bola. Craque. E daqui a pouco o Renato com a 15. Eu falei, cara, só sobrou uma. Aí, cara, eu tô com a camisa 16. Aí o Alcino foi cortado. Meu amigo... Eu tô olhando o Zico passando um cobão, um negócio marrom no pé. Pô, a atadura é branca. Eu falei, o que ele tá passando marrom? O que o Bebeto tá passando negócio marrom? Aí eu fui pedir, olha só. Era um cobão. Aí o Marcelo falou, você tá louco, moleque? Sabe o que custa caro pagar? O seu atadura, vai lá. E aquilo era uma atadura especial, cara pra caraca. Mas os caras te deram, não deram nada. Eu queria aquilo ali, porque eu tô vendo o Zico aqui no Bebeto, eu quero melhor. Perfeito. Depois eu fui entender o que era o Coban. Porque a atadura você usava e depois você podia lavar. A Coban não, era só pro jogo. O jogo e era coisa... Olha, eu queria o Coban, mano. Aí, cara, fecha a roda pra ir pro jogo, Cosme. E aí o Tele fala o Zico a última palavra. E falou pro nós três, eu, Marquinhos Júnior Baiano. E aí, como é que vocês estão? Não, tamo bem. Porra, bem. Passava uma agulha. E olhando tal. Aí antes de subir, reunia de novo. Aí o Ailton, que era o meio-campista, né, era o cara mais de pegada e proteger o Zico, falou assim: ó, essa molecada deve estar tudo aí, ó. Vamos ver se olha dessa molecada. Porque no treino, sensacional. Como é que vocês estão? Não, tamo bem, pô. Bem. Aí eu subo a escada, aí o pessoal entra. Só que você tá na visão periférica ainda. E aquele barulho da torcida. Aí, quando eu vi, entra aqui pra ir pro banco, aí eu vou ver a geral. Meu pai, com um vassourão na mão, com aquela roupa cor de bola, atrás do banco. Porque meu pai tava na expectativa de ver se o filho dele ia ficar no banco. Dando tchau pro meu pai e daqui a pouco vai começar o jogo. Imagina a minha cabeça. Zico, meu ídolo em campo, Bebeto, Jorginho, Aldair, Zinho, goleiro Zé Carlos, todo mundo ali. O Fluminense tinha o Edinho, da seleção brasileira, Romeri, da seleção do Paraguai. Sim. Meu pai na geral, meus dois irmãos, amigos. Não, seu pai na geral não. Seu pai também com estratégia. Seu pai vai ser processado. Você vai ter que responder o processo. Ele devia estar rodando na geral. Ele ficou parado, só para acompanhar você. Pai é pai, velho. Que pai. Aí conta, por favor. Meu pai ficou ali parado atrás do banco, era pra ele rodar pra trabalhar aí, porque o filho dele tava ali. 7 minutos do primeiro tempo, o Zico dá uma bola pro Bebeto, 1-0. Explode o Maracanã. O banco tremendo, explodiu o Maracanã. 10 minutos do primeiro tempo, o Zico sente a panturrilha e faz assim, ó. Aí o Júnior Mano falou assim, ó, você vai entrar. Márcio Estrela, você vai entrar. Eu falei, você tá doido? O Renato, cara de queijo, é o substituto dele, a altura. O Renato, Marcelo, o que você fez no treino, você arrebentou no treino, é você. Cara, daqui a pouco o saudoso Tele Santana falou assim, ó, Bebeto, que era o preparador físico, o negão. Sim, São Paulo. Sim. Bebeto, aquece o menino. Quando ele fala aquece o menino aqui, ó. Porque você tem que sair, a geral ali, o Maracanã não vai vibrar, porque ninguém sabia que era aquele menino que tava entrando no lugar do Zico. Pô, sábado eu sou juvenil, faço 2 gols contra o Bangu. Domingo eu tô na praia vendendo picolé e refrigerante salgado. Segunda, treinando dos profissionais. Terça também. Quarta eu vou pro jogo entrar no lugar do maior jogador da história, um dos maiores jogadores da história do Brasil. É verdade. E da seleção brasileira. Verdade. Ninguém Nossa, sabia. que loucura. As pessoas deviam falar assim, por que esse neguinho que vai estar no lugar do Zico? Quem é esse franzininho? Quem é esse pequenininho? Quem é? E aí, eu tava ali de medo, mas a vontade de superar, ser resiliente, forte, eu sempre fui muito assim. Eu falei, cara, eu vou arrebentar, mas a ansiedade, o nervosismo estava muito grande. Eu aquecendo, fazendo aquela cara de sorriso, mas migué. Pô, aí eu olho pra quem? Eu olho pro meu pai, que tá na geral do Maracanã. Meu pai colocou o vassourão aqui assim, ó, e meu pai fez assim, ó. Nossa,
Porra, eu falei, vou dar Jack Chan, Bruce Lee, Muchaco, voadora, rabo de arraia, super-homem, tudo nesse campo. Eu vou fazer dessa bola meu prato de comida. Aí eu entrei, só que quando você entra, eu tocando curto e correndo pra receber. Toca curto e corre pra receber. Aí quando eu toquei a terceira vez, o Ailton falou assim, ô moleque, você acha que você tá enganando alguém? Quem tem que armar o time é você, fazer o lançamento pro Leonardo, enfiar as bolas pro Bebeto, você enfiar as bolas pro Jorginho, articular aqui comigo. Você tá receber a bola de quem, porra? Tá com medo, né, moleque? Com medo. Tá com medo. E eu tava me escondendo um pouquinho até pegar a segurança. Aí o Ailton, tudo, falou assim, você vai sair, você vai ver, no intervalo você vai sair. Tele, toma com um a menos, tô com um a menos. E aquilo na minha cabeça. Aí acaba o primeiro tempo, chega toda a imprensa pra poder falar comigo, né? Eu queria saber quem era aquele jogador que tinha entrado no lugar do Zico. Aí os caras, não, vai falar não, vambora, me empurrando já pro vestiário. E naquele corredor do vestiário, até chegar no vestiário do Maracanã, escutei assim, ó, pode tirar, Tele, toma com um a menos. Esse moleque deve estar todo daí, não só ele, como os outros dois. Deve estar tudo cagado. Jogar no juvenil é mole. Chegou no treino, arrebentou. Fez de tudo no treino. Aqui nós estamos com um a menos. Aí eu entro no vestiário, eu pego a laranja, eu não chupava a laranja, eu estraçalhava a laranja, nervoso, tal. Aí daqui a pouco o Tele me leva num canto, ó a cabeça do Tele, me leva num canto e fala, Marcelo, pode tirar, não tem... Não, eu falei, não, pode tirar, não tem problema. Não, eu falei, não. Me dá mais 45 minutos, me dá essa oportunidade de segundo tempo. Ele falou assim, ó, você é isso o que eles estão falando? Você é isso que eles estão falando? Porque eu escolhi o craque do juvenil, o craque de futebol, o que vai entrar no lugar do Zico, que entrou no lugar do... Eu escolhi você. Eu acredito em você. Agora você não acredita em você. Não tem problema, não pode tirar. Eu falei, não. Me dá isso. Se os 15, 20 primeiros minutos eu não for legal, o senhor pode me tirar. Aí eu saio da visão periférica, eu vou pra geográfica. Lógico, não. Sua vida. Aí eu falei, cara, eu vou tomar conta dessa parada, eu vou pra cima, eu vou fazer tudo que eu sei. E aí só que quando fecha ali, antes de subir pro campo, sim, os caras já falaram de novo, falaram, moleque, 15 minutos, 10 minutos, se você tivesse escondido como você escondeu, nós vamos te tirar. E foi um choque que eu precisava. Só que quando eu subo a escada, eu olho pra geral do Maracanã, sim, e foi um dos gestos mais importantes e mais sublime do meu pai. O meu pai vira as costas e faz assim, ó. Tipo assim, o filho dele tá decepcionando ele. Aí eu falei, cara, eu tô decepcionando meu pai. Aí eu entrei e aí eu comecei. A bola veio, aí eu, fatiada pro Leonardo. Aí eu faço uma jogada pela esquerda, onde eu passo pelo Edinho, pelo Polaco, cruzo o Bebeto, de cabeça bate na trave e sai. Aí a torcida começou a gritar meu nome e eu fiquei olhando pra torcida. volta. Porque no juvenil infantil é o seu pai, seu primo, seu irmão, seu amigo. Tem ninguém. Pô, eu falei, cara, os caras sabem meu nome. E eu comecei a desenvolver. Pá. Aí os caras no jogo. Agora sim, porque no primeiro tempo era teu primo, não era você. Incrível. E aí eu deslanchei, arrebentei. Aí os caras vieram, acabou o jogo 1-0. O diretor já chegou e falou assim, ó, você não vai pra escola amanhã, quinta-feira, nem sexta, você vai ter o reforço alimentar, vai ficar na concentração, porque domingo o Tele já falou que você vai jogar com a camisa 10 do Zico contra o Atlético Paranaense. Nossa, olha isso. E aí o Cheguzinho, o Ailton, o Bebeto, todo mundo falou assim, pô, agora sim. Nós te demos esse choque pra você aprender e tudo, mas se cuida, tem que ser corajoso, não pode ficar com medo, como você ficou. Nós tínhamos que fazer aquilo contigo e tal. E foram o Zinho, o Ailton, o Jorginho, foram fundamentais pra mim, o próprio Zé Carlos. Foram fundamentais porque era um menino de 16 que ia fazer 17 em dezembro. Acaba o jogo. Aí o filho entra. Aí é o filho. Conta que essa cena é maravilhosa, Marcelo. E aí o detalhe, cara, acabou o jogo, toda a imprensa. E aí eu olhando, aí enxergo meu pai. E eu falei, gente, faz o seguinte, cara. Porra. Aquele cara lá de cor de abóbora lá, ó. Aquele cara é meu pai. Traz ele aqui, porque eu tenho que falar pra ele que o filho dele jogou no Maracanã e venceu. E domingo eu vou estar com a 10 aqui de novo. Alguém traz meu pai. E todo mundo me perguntando a opção de coisa, Cosme. Eu não tava lembrando de nada, me enrolando todo, misturando cachorro, macaco, papagaio, falando merda. Você acha que você fala bonito e nada, se enrolando. Aí sobe meu pai, cara. Então, aí eu falei, pai,
lembra que eu falei pro senhor, quando eu fui ver o Papai Noel jogar e tudo, eu vi os menininhos, eu falei pro senhor que eu ia jogar aqui. O seu filho venceu, eu tô aqui, eu entrei no lugar do Zico, do meu ídolo, pai. E domingo eu vou ser titular. Eu dei um passo pra vitória, pai. Meu pai, peraí. Você não deu um passo pra vitória. Você deu meio passo. Eu falei pra ele, cala a boca. Vai tomar banho. Aí eu fui tomar banho, não entendi nada, despedi da empresa. Falei, pô, meu pai tá doido. Sábado eu sou juvenil. Domingo eu tô na praia vendendo pro colégio de salgados. Eu treino os profissionais segunda e terça. Quarta eu tô aqui. Meu pai falou que eu não venci. E aí eu lembro que era o sabão de coco que fazia aquela espuma terrível ali e tal. Aí pega minha mochilinha, botei a camisa 16 dentro da mochilinha, saí andando, dei algumas entrevistas, saí andando com meu pai, com meus 2 irmãos, os amigos do bairro de Sulacap, pegamos o trem e dentro do trem meu pai chegou e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Alguém te conhece aqui dentro do trem, rapaz? Eu falei, não, pai. Ele falou, você já mudou a vida dos seus irmãos? Você já deu a casa com piscina que você prometeu à sua mãe que você ia dar? Você já assinou o seu contrato como profissional? Eu falei, não, pai. Ele falou assim, então é o seguinte, pra gente finalizar aqui, porque você vai chegar lá no bairro de Sulacap, vai estar aquela festa, vai estar aquilo tudo, todo mundo ali, a casa lotada. Aquela tubaína, aquela coisa engordurada, te esperando. E aí você vai pegar ali o risole, o pastel, cheio de óleo, e você vai beber ali. Barecola, tubaína e convenção de limão. Você lembrou bem. Então, você não chegou a lugar nenhum. Desce do salto, baixa a bolinha. O outro meio passo, para você completar um passo, são os estudos. Eu quero o jaleco de torneiro mecânico na minha mão primeiro. Eu falei, pai, mas não dá para jogar bola, eu fico cansado. Se vira. Se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Eu falei, pai, não dá. Se vira. Se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Então, toda a persistência e cobrança do meu pai, eu entreguei para ele jaleco de torneiro mecânico. Eu cursei educação física, eu sou jornalista diplomado igual você. Colega. Eu sou gestor público, fiz uma pós-direito público e agora com 54 anos de idade eu vou fazer MBA em direito público. Nossa, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe, mas eu trocaria toda a fama, todo o dinheiro, todo o sucesso, tudo que Deus me deu para ter meu pai e minha mãe de novo, porque a vida ela passa muito rápido. E Deus me proporcionou muita coisa maravilhosa, até aquilo que eu não pensei, que eu não imaginei, mas eu tive jogadores, tive o Zico como referência e até hoje, Zinho, Bebeto, Aldair, saudoso Zé Carlos. Enfim, o mundo da bola me levou, me trouxe muita coisa boa para hoje ser referência para Matheus, Marcela, que são meus filhos gêmeos, de 28 anos, e o Lucas de 32, que é o primogênito, e poder ter construído uma vida vitoriosa em vários ramos. Não, incrível. Agora também um ponto que eu quero destacar também, que eu lembro que, olha, acompanhando a sua vida, assim, até falando com algumas pessoas, você tinha que fazer reforço alimentar, sim, porque você andando pela praia, e andando a praia inteira para vender seus picolés, correndo atrás de casco de garrafa, casco é garrafa aqui em São Paulo, ele pensa que ele está no Rio ainda, então, e aí cara, você... Eu era menorzinho, eu tinha que ficar com aquela sacolinha e você de areia. E até o seu Pedro sonhando para ele te dar o cuscuz, para você almoçar cuscuz com doce, com leite moça. Cara, e você é um jogador de futebol, assim, que o Brasil tem que reverenciar. Olha como foi difícil a tua trajetória, Marcelo. Então, por isso que realmente você... E Cosmo, você lembra um fato agora primordial, cara, primordial, porque o seu Pedro, eu lembro que ele chegava às 5 horas da manhã na praia, às vezes a gente também chegava esse horário com meu pai, às vezes eu ia dormindo no carro, e o seu Pedro tinha 4 ou 6 tabuleiros de cuscuz branco para vender até o final, e no final a gente dava uma Coca-Cola ou 3 Coca-Cola pro seu Pedro, ele trocava com a gente e dava o cuscuz, que era o almoço nosso. E através desse cara eu pude aprender muita coisa. E ele falou assim, olha, cada janela que tem na minha casa, cada piso que tem na minha casa, esse cuscuz, é cada tabuleiro desse. E eu pude ver que cada coisa que a gente vendia na praia era um piso, era uma janela, alguma coisa para dentro de casa.
Mas aí, o que eu fiz, cara? Porque um irmão ajudado pelo outro é como uma cidade forte. Então, quando você faz bem ao próximo, por mais que o próximo queira o seu mal, Deus ele vai te recompensar 10 vezes mais. Quando eu comecei a ganhar grana, primeira coisa que eu fiz, em 94, eu peguei o carro aqui em São Paulo e fui pro Rio de Janeiro para chegar exatamente onde estava o seu Pedro. Só que ali estavam os filhos do seu Pedro, porque ele já estava mais velho e ele ficava mais, ele não andava mais na praia, ele ficava mais ali no carro. E aí eu falei: seu Pedro, o senhor me ajudou demais, então hoje o senhor não vai andar na praia nem seus filhos. Me dá os 10 tabuleiros. E vamos dar um exemplo, se custasse 50 ou 100 reais, eu dei 5 vezes a mais para ele, como gratidão, com amor. E ele falou: não. Eu falei: não, eu faço questão. Se o senhor não deixar, eu vou ficar chateado. Poxa. Eu peguei os tabuleiros e fui pro bairro de Slacap a encontrar todos os meus amigos. E a gente comendo o cuscuz. Aí eu dava na outra pelada, levava no outro, onde tava jogando todo mundo. E foi um dos momentos mais bonitos que eu pude vivenciar e passar, cara. Não, mas é simbólico mesmo, simbólico. E você, Marcelo, realmente você tem o que é muito raro, reconhecimento. Porque hoje quem sai de baixo não esquece de onde, até a sua origem. Mas, Marcelo, antes que me matem aí, quem está assistindo, vamos falar um pouquinho de tal de futebol. Uma geração fabulosa que o Flamengo tinha, o amor, assim, esse coração gigante. Você é vendido, essa geração toda é desmanchada para pagar o salário do senhor Renato Gaúcho e do seu Gaúcho, que eles iam pra farra a todo instante, aquele porcão tremia. Aí, então, como é que o Flamengo... Como é que o Flamengo desmancha uma geração tão fabulosa por causa do seu Renato Gaúcho? Diz aí. O Código Rímel, você trouxe uma assim no estádio, eu tenho que ir um pouquinho mais além. Vai lá. Exatamente isso, cara. É uma coisa muito doida, mas assim, pô, as mulheres que o Renato pegava e o Gaúcho, meu amigo, a gente só ficava escondido olhando. Eu falei: meu Deus. E aí... É demais. Eu não entendi. Hoje eu encontro com o Djalminha, eu falei assim: cara, guardadas as devidas proporções, o Flamengo, com aquele time nosso, por meio de campo era Marquinhos, Fabinho, eu e Djalma, à frente Paulo Nunes e Nelly, atrás era Júnior Baiano e Rogério. Vocês iam ganhar tudo? Tudo. Seria bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. Porque todo mundo arrebentou nos clubes grandes e foi jogar na Europa. Verdade. E assim, e o Flamengo, ele não sei o que deu, cara, na época, no dirigente. Eu lembro que era o Augusto Veloso, o presidente. E eu não queria vir para São Paulo. Meu sonho era jogar no Maracanã, jogar no Flamengo, eu não queria. E aí chamou a gente na Gávea. E aí daqui a pouco, Djalminha vai na sala, sai com os olhos cheios de lágrimas, vai pro Guarani. O Júnior Baiano daquele tamanho, o negão daquele tamanho, vem soluçando, foi pro São Paulo. Aí o Marquinhos vem, o Marquinhos era já mais bravo, era difícil de chorar, e bravo, xingando, vai pro Palmeiras. Aí me chamaram por último, daqui a pouco eu cheguei na mesa e eu falei assim: não, cara, meu sonho é jogar no Maracanã, jogar aqui. Nós tínhamos arrebentado em 93. Sim. O Júnior era o treinador. Aí, pô, essa geração, vocês faziam parte daquele grupo campeão brasileiro 92? Sim, da Copa do Brasil 90. Então, Copa 90, ó, campeão Copa do Brasil 90, Carioca 91, pentacampeão Brasil 92, e chegamos ali na final da Supercopa, Copa dos Campeões, não. Era uma Copa lá com São Paulo. Na Supercopa dos Campeões, que eu conheço um cara que perdeu o pênalti aqui. Foi mas São Paulo. Tem coisa boa, tem coisa boa. Maravilhoso. É isso. E aí, Cosme? Eu falei: mas como? Eu falei: não quero ir, não. Não é questão de você não quer ir. Foi você e o Veloso, olhando na cara do Veloso? Eu e o Veloso. Eu falei: não, mas o Isaías Tinoco tava ali, só que o Isaías... Sim. Eu falei: não, mas... Eu não quero ir, eu não vou. Ele falou: não é questão que você não quer, você já está no Corinthians, você já é do Corinthians. Eu falei: mas como assim? Nós temos que pagar o salário do Renato Gaúcho e do saudoso Gaúcho, né? Sim. E foram todos vocês. Eu falei: mas é verdade? Meu filho tinha
7 dias de nascido. Uma semana. Pô, eu dei uma porrada na mesa. Falei, ó, vocês nunca mais vão me ver aqui. E vocês vão pedir pra eu voltar. E quem vai falar não vai ser eu. Nossa. Vai ser eu. E deu no que deu. Sim, aí eu desci. Eu queria vir pra São Paulo? Não. Mas foi a melhor coisa. O maior presente que aconteceu na minha vida foi ter descido a Rua São Jorge, 777, no Tatuapé, no dia 22 de dezembro de 93. Você veio porque esse time do Corinthians, eu estava cobrindo o Corinthians na época, perdeu pro Palmeiras. Palmeiras acabou quebrando o jejum, e aí falou, vamos reformular e vamos trazer aquele... Veio Casagrande. Então, aquele jogador importante lá do Rio, e o Casão ia falar isso. Então, e é isso, uma reformulação. E aí, como é que você encontra o Corinthians? Como é que foi o choque? Hein, mano? Fala aí, mano. Você sabe das palavras. Eu desci a Rua São Jorge, aí os caras falaram, aí, mano, aqui é Corinthians. É isso aí. Aí eu falei, mas eu acabei de chegar, não. Aqui é Corinthians. E o seguinte, pode perder pra qualquer um, menos pra eles. Eu falei, aí escutei de novo, pode perder pra todo mundo, menos pra eles. Falei, cara, menos pra eles é o Palmeiras. Nada de verde aqui, carro verde, nada, tênis, o que for. Aqui é diferente, meu. Aqui não é Rio, não. Cara, eu já tomei aquele choque na chegada com o Dualib. E o Benjamin Bach tava na sala, ele é testemunha, ele tava na sala. Verdade. E você cobria o Corinthians, você sabia. Sim, eu cobria. Eu falei, pô, chegou o Marcelinho, pô. E aí, só que eu cheguei era só Marcelinho, não tinha nem Carioca. Eu cheguei com 20 anos, fazia pré-temporada em Minas, a gente, interior de Minas, próximo de São Paulo. A estreia contra o Comercial de Ribeirão Preto, no Pacaembu. Eu lembro que me entregaram a 10, eu falei, não quero a 10, me dá 7. Por que, Marcelo? Porque 7 é o número da perfeição. E assim, eu queria 7. Eu jogava no Flamengo com a 10. Sabia? Sim. A história que tem a 10, né? Do Corinthians com o Rivelino, com o Neto, né? Com o Zenon, sim. Né? Que são os números mais emblemáticos, apesar de o Sócrates ser a 8, mas ele era ali. Mas eu ainda não entendi. Por que você não quis a 10? Eu não quis porque eu queria o número 7. Eu sempre gostei do número 7. Não era mais responsabilidade a 10? Não. Não. Porque eu queria 7 mesmo. Beleza. Eu gostava do número 7. Só que eu jogava como 10. Sim, é verdade. Aí eu peguei a 7. Beleza. Aí dali, já na estreia, de 1-0, gol do Tupanzinho, que o Tupanzinho botou a 10. Gol dele. Aí na estreia, contra a Portuguesa, no Pacaembu. Irã goleiro. E aí eu coloquei a bola ali, eu tacando pro tobogã contra a Portuguesa. Eu falei, vou jogar no contrapé do goleiro. Tava 1-0, o gol do Maurício. Sim. Portuguesa. Jogou no Botafogo, sim. Aí eu meto no contrapé o Irã sai antes, gol 1-1. Porra, eu vou na grade. Nossa. Aí o Pacaembu explodiu. E aquele jogo eu fui bem pra caramba. Ganhamos 3-1. Gol depois do Viola e do Marcos. E aí depois foi a sequência de grandes jogadas, de grandes gols, gol do Fantástico. Aí a gente recebe bola de prata. Aí no Campeonato Paulista recebe a bola de ouro, melhor jogador, e convocado pra seleção. E o negócio começou com 20 anos. Só que eu vi um lance muito inusitado. Eu nunca vi, Cosme Rímolo, acho que ninguém nunca falou isso. Eu nunca vi um goleiro ter tanta moral num clube, ser temido num clube, que era o Ronaldo Giovanelli. A moral com o torcedor, a moral com os jogadores, o respeito com os funcionários e a diretoria de medo dele. Porque era um cara de personalidade. Fortíssima. Tanto que aos 18 anos ele é campeão paulista e tira o Carlos, goleiro. Sim. Então, e quando eu cheguei, esse cara já deu as letras. Já chegou e falou, ó, aqui é diferente, hein, menino? Você se liga, se toca e tal. E dali foi indo, tanto que no ano de 95, eu quero só relatar isso, porque ele foi um dos caras importantes pra minha trajetória no Corinthians. Abre a porta desse banheiro aí, cara. Vai lá. Vamos lá. Você sabe tudo, hein? Vamos lá. Pô, você estudou a minha vida toda. Eu tava lá. Tava lá, né? Tava lá. E você vê que é verdade. Sim, 94 verdade. inteiro eu não faço nenhum gol em cima do Palmeiras. Nada, nenhum. Aí a falta até na final bate na mão do Veloso, na trave e volta. Sim. E os caras começaram a me cobrar em cinema, restaurante, teatro, em tudo que é lugar. E o Palmeiras ganhando título em cima de vocês. E eu não fazendo gol em cima dele, ele falou assim, ó, se não fizer gol deles, pode voltar aí. Se não fizer gol em cima deles, pode voltar. Porque aquilo na cabeça, arrebentando, convocado pra seleção, sim, eleito o melhor jogador do Brasil. Verdade. Virou ano de 95 e aí, porra, eu pego uma bola no primeiro tempo, dou pro Vitor, lateral, Roberto Carlos roubou o gol. Porra, eu pegava na bola, a torcida queria me matar. Sim.
O Benjamin tem a razão. Podia ter sido seu último jogo no Corinthians, porque os caras... Não, e a gente fala, pô, o que é isso? Não é isso, ele não consegue jogar. E aí vai. Exatamente. E aí, a minha ex-mulher, ali, mãe dos meus filhos, a Ana, nas cadeiras. Aí, ao primeiro tempo, eu vou andando já pro túnel, eu olho um tumulto ali, depois eu fui saber que foram pra cima pressionar eles. Eu fui e me tranco no banheiro. Ó, sem sacanagem. Se Pedro andou sobre as águas, meu amigo, eu flutuei. Com na mão, desesperado, preocupado, chorando e pedindo a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me ajudou hoje aqui, ou eu vou estar morto. Me dá coragem e tal. E daqui a pouco, abre a porta. Eu falei, calma, abre agora, pô. Ronaldo Giovanelli. Tá moleque. Você tá. Como é que você tá? Eu falei, não, tô legal. Não tá, não. Vem cá. Pegou no meu braço, me jogou no meio do grupo e falou assim, ó. Tá preocupado, melhor jogador que a gente tem. Você viu que ele fez ano passado, arrebentou. Tá arrebentando os campeonatos, só que ele tá com esse momento de dificuldade. Vamos todo mundo abraçar ele. O Ronaldo traz todo mundo. Nossa. Aí o Ronaldo ali, porque era o Eduardo Amorim. Então o Ronaldo pegou a palavra. O Ronaldo era um treinador nosso. Antes de subir pro campo, pra Caimbu, o Ronaldo fez de novo. Falou assim, ó, cada um dá um abraço nele, porque ele vai decidir essa hoje. Cada um dá um abraço nele. O que você sentiu com esses abraços? Ai, irmão. Sou do grupo, eles me amam e eles precisam de mim. Eu quero mais, precisava. Então o Ronaldo Giovanelli, cara. E eu não sei se ele sabe disso, mas ele foi a peça fundamental pra minha virada de jogo no Corinthians. E o Ronaldo falou assim, você vai fazer o gol da vitória e você vai me abraçar. Só que eu tava de medo daquele dia, Cosme. Tem que ser sincero, cara. A gente é humano, e aí? Porque aí o rival pegava na bola, a torcida vaiava. Eu falei, que é essa, cara? Arrebentei em 94, ganhei bola de prata, tô sendo convocado pra seleção. Que é essa? Os caras são doentes, maluco. E vocês, jogadores, são cruéis. O Roberto Carlos na sua cabeça. Mas é normal, faz parte, é maravilhoso. Sim, pra tentar... Mas só que a torcida não tá errada, sabe por quê? Por quê? Porque você pode perder pra todo mundo, menos pra eles. Você pode perder pra todo mundo, menos pra esses caras. Mas com todo respeito à instituição, né? Mas rivalidade vai ficar pra sempre. Tanto que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista em cima deles, ganha agora a Copa do Brasil em cima deles. E aí eu pude ver aquilo ali. Quando teve a falta de longe. Aí você sobe pro segundo tempo. Não, aí eu subi pro segundo tempo, tal, e daqui a pouco, 20 minutos, uma falta de longe. Quem batia de longe, antes, primeiro em 94, era o Branco, lateral esquerdo, e depois o Paulo Roberto. E o Célio Silva. Eu não batia falta de longe. Aquele foi o meu primeiro gol de longe. Que tava o Célio Silva, pô, mas daí sou eu. Falei, Célio, eu preciso. Não, daí sou eu, pô. Falei, Célio, calma. Célio ficou até meio assim, falou, tudo bem, vai lá. Aí eu olhei, o Veloso não pediu barreira, porque ninguém sabia. Lógico. Tá. Mas eu sabia o que eu tava fazendo. Eu falei assim, cara, eu vou bater nela forte, mas com a curva, pra ela fazer uma curva na frente do goleiro. Onde vai, não, eu tenho que acertar o gol. Falei, queria acertar o ângulo. Mentira. Tanto que ninguém acredita que o Veloso não perde a barreira. Eu mesmo também não estava acreditando, mas eu sabia o potencial que tinha. Eu sou o Gandula, eu sou o Gandula. Aí o Gandula... Eu sou o Gandula. Você é o Gandula. Gandula, se nego for ver na imagem... Sim. Pô, você é detalhista pra caceta. Um Gandula de azul, agora a bola... Ele acha que a bola vai fora, ele vai correndo, a bola entra, ele volta disfarçadamente. Bem, cara, você pegou o detalhe do Gandula. Incrível. Você pegou o detalhe do Gandula. Vi tudo. Você merece mais e mais. Aí, ó. Sai aquele gol, meu amigo. Sai um peso das minhas costas. Eu vou correndo, fico lá na frente da Gaviões. Eu falei, vai pra casa, não sei de quê. Você quebrou a bandeira? Você dá um pontapé na bandeira? Uma desesperada, o Daniel me abraça lateral esquerdo. Eu chorando, o juiz francês não entendendo nada. Aí eu botei a bandeira no lugar. Nem tomei amarelo, nem nada. Aí eu vou andar daqui a pouco, finalzinho. Era aniversário do Edmundo, 2 de abril de 1995. Aí uma jogada lá pela esquerda, o Elivelto Tupanzinho tá. O Tupanzinho na área, o jogador do Fabinho, do Elivelto. Aí a bola vem dentro da área, o Tupanzinho dá o corta-luz, o Clebão cai, a bola sobe pra mim sem goleiro, 2-1. Cara, eu saí de lá do gol do Tubangã até o Ronaldo. Eu pulei no Ronaldo. Mas chorava. Eu falei, meu irmão, obrigado, cara. Obrigado, porque o que você fez, ele chorando junto comigo. Ele falou, eu te falei, você é craque, caceta. Você é craque e tal. E ali foi a grande mudança e virada de chave. Não, e aí você vai fazer... Não, sua carreira no Corinthians... Aí dali deslanchou, ele foi embora. Aí veio o Paulista, aí foi embora. Não, peraí. Agora, você tem que parar de olhar pra
cara bonito, que é ponta esquerda, que joga no Atlético, que você vai lá, abraça. Aí o Branco fica tão louco da vida. Aí eu sei que era um desejo do seu pai. Fala aí como é que foi esse episódio com o Éder, que é... Cara, você é detalhista demais, Cosme Rímolo. Isso que encanta, isso que é sensacional. Cara. Você é um jornalista que apura tudo. Em 1994, a semifinal do Campeonato Brasileiro, eram 2 jogos contra o Atlético Mineiro. E eu comentei com o Branco, com o Jair Pereira, o treinador, com o Paulo Roberto, até com o Boiadeiro. O meio campo era Zé Elias e Moacir, eu e o Souza. À frente, Viola e Marques. Branco, Paulo Roberto, Henrique e Célio Silva. Goleiro Ronaldo. Aí, o Branco chegou e falou assim, ficava no quarto eu e o Branco. Falou, moleque, você não vai falar com o Éder não, que aqui é guerra, não tem papinho com ninguém não. Você falou pra ele que você ia cumprimentar porque seu pai... cumprimentar, porque meu pai era canhoto, meu pai gostava muito do Éder, meu pai falou a história do Éder, eu acompanhei a Copa de 82, vi tudo. E aí, o Corinthians entra pro lado, o Atlético entrou pro outro, Mineirão lotado e tal, eu vou controlando a bola. Aí o Branco, tô vendo, hein? Tô vendo. Não. Se dane. E a bola vai ficando mais... Eu chutei pra lá perto do Éder. Aí o Branco, moleque, eu falei, não tô nem aí. Aí cheguei pro Éder, eu falei, seu Éder. Ele me olhando aqui, ó. Falei, pô, meu pai, primeiro eu vi a Copa de 82, porra. O que você faz contra a Rússia, União Soviética, né? Sim. Porra, aquela cavadinha que você deu, tá? Eu contando os lances dele todinho. Porra, meu pai, falar muito de você, meu pai canhoto e tudo tal, porra. Me dá a camisa que eu trocar a camisa pra poder dar pro meu pai e tal. Ele olhou assim e falou assim, moleque, olha o anel do Mineirão. Eu falei, tô vendo. Ele falou, vai ser pior que isso aqui hoje. Aí ele chegou aqui no meu gogó assim, ó. Aí assim, apertou. Eu falei, você tá doido? Ele falou, tá doido? Você não viu em campo que vai ser. Se liga, moleque. Vai embora. Pô, voltei ao Branco, tô te falando, moleque. Vai pra casa de não sei de quem xingando e blá. Falei, vou arrebentar nessa Vou arrebentar. Só que ele mexeu com o cara errado. E aí eu arrebentei, faço aquele golaço de cobertura e eu no ódio. Só que eu vou pro intervalo, tomei ele uma dura do Jair Pereira, do Branco, de todo mundo. Eu falei, moleque, aqui é guerra, não tem conversinha, não tem papo com ninguém. Ainda tem o segundo jogo, tomei uma dura, fiquei calado. Qual era a minha resposta? Em campo. Aí eu arrebentei, faço aquele golaço. 3-2, perdemos o jogo. Mas eu fui um dos destaques da partida. Jogo de volta. Falei, se o Éder passar na minha frente, eu mato ele, eu arrebento. Aí o Jair falou, não precisa falar mais nada. Eu falei, não tem que falar nenhuma não com os caras, não. Aí arrebentamos no jogo, tal, dou o passo pro Branco, né? Numa falta, o Branco faz 1-0, ganhamos. Pô, daqui a pouco eu tô indo assim, dando entrevista. Pô, quem vem na minha direção? Pô, o Éder, mano. O Éder veio na minha direção, cara. Aí o Éder olhou, falou, menino, vem cá. Entrega a camisa pro seu pai. Eu falei, ué, mas você não me xingou? Você não... Falou, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Você é o melhor jogador do Brasil. Você tá desequilibrando tudo. A gente sabia o que você ia fazer em campo. Eu tinha que tentar desestabilizar você. Parabéns porque eu não consegui. Mas manda um beijo pro seu pai. Por que você não apresentou o Éder pro seu pai, Marcelo? Cara. E aí, o meu pai tava lá. E não deu pra apresentar? Cara, porque o Atlético... Né? Meu pai não tava nesse jogo no Morumbi não tava. Meu pai no Rio, não pôde vir, mas levei a camisa. E aí? Mas depois, mais pra frente, eu pude botar o meu pai, né? A gente jogar... Depois, quando parou, os dois pararam de jogar, eu pude fazer amistosos. Ah, que bom. E aí o Éder fala com o meu pai, o Éder grava um vídeo pro meu pai. Meu pai cai em lágrimas. E assim, o Éder foi fantástico, cara. Fantástico. Inteligente, esperto. Mais um cara que... E aí você vai aprendendo também as malícias do futebol, porque os caras também desestabilizam todo mundo. Agora, Marcelo, eu cresci no mesmo bairro do Viola. Você tinha que cobrar escanteio mais aberto. Ele tá certíssimo naquela reunião
Que aí você falou, então eu vou te colocar na Copa. Conta aí, conta. Olha, Marcelo, quanta história maravilhosa sua. Conta, por favor. Cada detalhe. Cara, eu lembro, cheguei em 94, Viola era o cara também. Moleque. Porra, eu bati no escanteio, ao contrário, direto, já fechado. Viola pediu uma reunião, eu e o Marcelo. Fechado, você queria fazer gol olímpico. Fez 8 na carreira. Nunca vi, não existe isso aí. O cara sabe tudo, mano. Piada. Porra. E aí, o Viola, eu, o Marcelo e o Viola. Aí o Viola falou assim: deixa eu falar logo. Para o seguinte, esse moleque aí, ó, bater no escanteio fechado, tem que bater no escanteio aberto. Que aqui quem manda nessa que sou eu e tal, Viola maloqueirão. Eu olhando. Aí o Mário Sérgio ainda falou assim: saudoso Mário Sérgio, ele é o Mané. Eu falei: Mané de quê, mano? Não, Mané Garrincha, porque eu falo pra você jogar pelo meio, você quer jogar aberto. Acho que é ponta direita. Falei: legal. Falei: Viola, eu vou você. Eu vou você, mais de gols, e vou botar você na Copa. Aí eu comecei a combinar com ele. Aí eu cantei aberto, cantei de 3 dedos. Pô, Viola fez 21 gols no Paulista, eu dei uns 13 direto pra ele. 13 assistências, sim. 13 direto. Tanto que nós somos recordistas de assistência em 1994 no mundo, pode ver aí. Nós temos 41 assistências diretas. O pessoal vem ali com 37, todos ali, ó, na época. E assim, e é orgulhoso falar isso. E aí o negócio se entrosou entre eu e Viola. Eu falei: não, vou dar prioridade, porque não adianta querer matar o talento. O talento é aflorado a qualquer momento. Quando você pega o seu talento e vai pro lado individual, você se estrepa. Mas quando você pega o seu talento para aflorar ele pro coletivo, ele vai expandir de uma forma extraordinária. Só precisou de uma chacoalhadinha do nosso Elisa Maria lá do Viola. Ele, pô, fez gol do título 88. Tava mais tempo, eu tinha que respeitar, ficar na minha. E Viola é maravilhoso. Não, respeitar. Beleza, aí tá. Aí vai o Zagallo. Você só pegou gente vingativa na sua vida e olha, falta de visão. Aí vai o Zagallo ver o jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Aí, beleza. Lembrou. Então, beleza. Então, ótimo. Pô, foi observar pra seleção, olha, a Copa do Mundo, essas coisas. Conta o resto. Não é à toa que você tá 17 anos na Record e 40 anos aí de comunicação, porque você é um cara estudioso, parabéns. É o maior prazer, eu nunca fiz uma entrevista com todos esses detalhes, com o nego pincelando tudo. O cara tem que estudar a vida do convidado, do artista, parabéns. Não, e você é um super jornalista também, que eu sei que, olha, você tá arrebentando já. Obrigado. E organicamente. Quando começar a mexer na fortuna que você tem, aí o YouTube vai tremer. Obrigado. Mas então tá bom. Então aí conta, então, por favor. Rapaz, me deu até um branqueio. Você perguntou o quê? Zagallo. Do Zagallo. Aí o jogo contra o Botafogo de Ribeirão, cara. E no Pacaembu. Aí eu arrebentei primeiro tempo 2-0. Tuf! 2 gols meu. Aí chegou o repórter e tudo tal. O Zagallo tá lá pra ver você jogar e tudo. Eu falei: o Zagallo não precisa estar aqui não. O Zagallo não tem que estar aqui não. Ele já sabe como é, pô. Por quê? Eu vim já com o negócio engasgado. Porque 94 eu estaria no grupo da seleção? Estaria. Pé nas costas. No grupo eu estaria. No grupo. Era jovem, mas estaria. Tanto que o Raí não consegue fazer a ala pela direita, e aí o Parreira e o Zagallo tiveram que improvisar o Mazinho. Verdade. Então, eu vinha muito bem, eu tinha 21 anos. Aí, isso era depois, mais pra frente, aí 96 Olimpíada. A gente arrebentando, não levou. Aí convoco pra 3 amistosos, tipo assim, eu era convocado pra tampar um pouquinho as cobranças. Até pra dar satisfação. Pra dar satisfação. E, pô, eu era injustiçado, não sou eu, como Djalminha e tal. E aí eu falei isso. Só que eu cheguei pro meu filho e falei: cara, nem tudo a gente pode falar. Não, você não falou. Você falou que o Zagallo... Falei. Falou. Falei: o Zagallo não precisa vir aqui, porque ele já sabe quem é e quem ele tem que convocar. Pô, e aquilo soou mal, o Zagallo ficou da vida. Não, aqui ele tá mudando um pouquinho, porque ele falou assim: olha, o Zagallo já me conhece. Eu falei isso, então. É isso. Então eu falei assim: o Zagallo não precisa ver, porque ele já sabe quem é, ele já me conhece. Exatamente isso. Foram então, e aí imagina como chegou no ouvido do Zagallo. Chegou de repente de outra forma. Falou que, o cara tá te roubando, tá brigando e tal. E assim. E Marcelo, pra gente não se perder, que eu quero também, eu tenho um roteiro na minha cabeça, vamos falar Marcelinho, seleção brasileira. Todas as injustiças. Em 94 você não foi. Em 94 eu fui depois da Copa. Então, depois da. Não, mas você não. Tô falando de Copa, você não foi em Copa do Mundo. Aí, chega 98, por que você acha que você não foi? Eu não fui
Caruso, o Zico pede a minha convocação. Sim. Aí o Zagallo resiste, bota o Leonardo, que é canhoto, pela direita. Exatamente. A gente artilheiro do brasileiro, melhor jogador. Inadmissível. E eu vou te falar mais, tinha uns 2, 3 jogadores ali que eu fiz mais gols que os 3 juntos. Mais 3 juntos. Só que o seguinte. Aí Tem interesse na seleção? Tem interesse? Você ajuda? Eu nunca ouvi falar, sério mesmo? Me parece que sim, olha só. E o detalhe: eu não tinha o Juan Figuer, eu não tinha Giovanni Bertolucci, eu não tinha Gilmar Veloz, eu não tinha Fernando Garcia, eu não tinha. Tem mais uns 2, 3 aí, que assim, fazem um trabalho muito bom, mas tem muita força. Tem muita força. Bastidores, então e assim, eu não tinha esses caras. Agora, tá bom, então você perdeu 98 também, perdeu a chance de jogar. E os jogos que eu fiz de 98 com o Cafu pela direita, eu faço jogo contra o Equador, faço gol, jogo contra o Iugoslávia, faço gol e arrebentando. Sim. Aí eu tenho uma briga com o Vanderlei no Corinthians, que aí me tirou da seleção. Então, e aí você perde a Olimpíada, você tem essa 96. briga. E de 2000 também. 2000 também. Então tá, aí você escolhe muito bem seus inimigos. 2001. Ô Marcelo, tô aqui no Cruzeiro, vou montar um time preciso. 2000. Preciso de você. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Aí você não vai pro Cruzeiro. E quem era o técnico? O Filipão, que pediu pra você ir. O Filipão não é nada vingativo. Não te chamou. Cosme, ó, você é fenomenal. Cara, mas ó, eu não poderia largar o Corinthians naquela situação, porque eu perdi o pênalti contra o Palmeiras. Marcão faz aquela defesa. Não, vamos voltar, né? Vamos lá. E aí o Adilson me liga, zagueiro, e já era ali, já tava, tinha jogado comigo no Mundial, e falou: ó, Filipão quer você no Cruzeiro. Ele vai fazer no Cruzeiro o que ele fez no Grêmio. Ele tinha o Paulo Nunes na frente, o Jardel e o Arce da bola parada. Ele ia fazer no Cruzeiro Euler, para abrir o espaço, Osés, faltava o cara da bola parada. E o Cruzeiro botou um caminhão de dinheiro. Eu falei, cara, não vou. Eu entrei no Corinthians campeão, eu só saio do Corinthians campeão. E eu recusei, eu disse não pro Filipão. Aí quando eu disse não, depois, mais pra frente, aí eu fui convocado em eliminatórias com o Leão. Quando o Leão cai, assume o Filipão, o Adilson me ligou 3 dias depois e falou assim: ó, Marcelinho, ó, você tá arrebentando aí, mas ó, o Leão não vai te levar. Porque você não ajudou ele. O Filipão não vai te levar porque você não ajudou ele no Cruzeiro. Aí eu falei assim, cara, ele não tá errado não. Tudo bem, eu não ajudei ele não tá errado não. Ele tem o direito dele. Mas eu acho uma injustiça, uma sacanagem. Porque os melhores momentos meu tá no grupo de 2002, já não fui 98, 2002. Por isso que é um dos motivos que eu vou embora, que eu vou pro Japão e ganhei uma grana do cacete no Japão. Mas eu te falo, Cosme, a cada mês eu chorava. Acredito. A cada mês eu tava chorando. E eu tinha primeira classe, podia vir pro Brasil a hora que eu quisesse, o bicho diferenciado, prêmio, tudo, arrebentei. Mas fomos campeão lá, depois vice-campeão. E aí, nem tudo é grana. Sim. E aí, olhando o grupo, falei, cara, o Djalminha não tá no grupo da seleção que foi campeão, com todo o mérito, sim, né? Formou um time fera, tanto que o Juninho Paulista não consegue ornar ali pela direita, aí ele vai e coloca o Clebson faz a engrenagem funcionar, mas aquela posição ali era nossa, e humildemente falando, os próprios dois sabem que a gente jogava mais que eles. Não, isso é verdade. Agora, Marcelo, como é que é para um jogador tão importante como você, o dia da convocação final e você não tá na convocação? Contra as 3 vezes, principalmente, ou então as 2 últimas? 94 eu era jovem, tudo ali bem. Com 20 para 21, aí tudo bem. Deixou passar, mas o pessoal pressionando para eu estar no grupo. Então, você com a sua memória prodigiosa, onde é que você estava em 98 e 2002, das últimas listas? Aí em 98, eu no Corinthians, né? Não, e no dia? No dia eu tava em casa com... E a sensação? Porra, horrível. Você tinha uma esperança? Tinha uma esperança. Tanto que eu volto da Espanha, do Valência, para estar no Corinthians, esperando para ser convocado e não vou. Aí eu lembro que eu conversei até com o Romário também esperançoso, tanto que ele vai, depois ele é cortado. Né? Não, 98 ele não foi. Não, 98 eu tava lá. Ele foi tá cortado lá. Tava cortado, né? Aí 2002 o Filipão não leva. Não leva, foi aquele caos. Aí em 98 a gente conversando e tudo no Valência, vamos voltar à Copa do Mundo e tal. E achando que ia. Aí recebeu notícia que eu não vou, mas eu falei, não, o Corinthians
vamos lá, vamos ser felizes. Aí 2002, cara, quando eu saio, eu já sabia, tinha quase certeza que eu não ia. Aí eu já tava já no Japão, já tinha acertado já no final de 2001. Sabia que ele não ia me levar, arrebentando. Aí eu falei, cara, eu vou pro Japão fazer minha vida. E campeão do Mas assim, mundo. aí eu volto em junho, né, aqui no Brasil. Eu tive 11 dias de folga, aí olhando o time e tal. Eu falei, pô, legal, foram campeões merecidamente, mas você conversa com os atletas falam, pô, você estaria no grupo e de repente até de titular ali pela direita. Você tinha que estar. Agora vamos falar algumas. Agora eu vou ter que acelerar, infelizmente, por causa do tempo. Senão ficava aqui 5 horas mesmo que. Tô 2 noites sem dormir estudando, senhor Marcelo. Estudou bem mesmo. Então, não, mas. Tirou 10. Mas tem algumas coisas obscuras na sua belíssima carreira. Então tamo lá. Na primeira passagem no Corinthians, super bem. Aí chega o Valência. Você vai pro Valência. Por quê? E por que não dá certo lá? Chega lá, pô, você e Romário juntos, o que acontece? De verdade, Marcelinho, por favor. Não, porque lógico. sempre fica uma coisa assim, tipo, os caras, quem não estuda, não entende, eu não entendo. Eu falei, pô, os caras estavam no auge, arrebentando. O que aconteceu no Valência? Não, primeiro, ó, eu sou vendido em 97. Você quis ser vendido primeiro? Por que Cara, você primeiro saiu? você vai ganhar uns 15%. Grana. Você vai fazer a tua vida. Recebi a notícia que minha esposa estava grávida de gêmeos. Ganhava bem no Corinthians, mas todo mundo quer jogar na Europa. Lógico, sim, sem dúvida. E aí eu fui pro Valência e chegando lá, o próprio Valdano, até para encurtar, o Jorge Valdano, que foi campeão em 86 com Maradona, argentino, falou até, pô, o Mário falou, ele é muito pequenininho, ele e Ortega, eu vou ter dificuldade. O Ortega pela esquerda, que é do River Plate. Sim, o Burro Ortega. É, o Burrito Ortega, e eu pela direita. E aí... Peraí. Saúde. Obrigado. Saúde. E aí, eu na reserva, porra, achando que já ia ser titular, quer dizer, ali você tem que esperar. Só que a Copa do Mundo próximo, eu não podia ficar esperando muito. Se eu ficasse na reserva, aí que eu não ia ser convocado mesmo. Só que eu recebi uma proposta do saudoso Eduardo Zé Fará. Sim, vamos que contar. Foi algo... Não, já é na sequência. Diz que Marcelinho. Que é o 0300. Sim. Então, eu tinha contrato de 5 anos no Valência. Recebi meus 15%. Dos 15%, você já vai e compra uns 5 imóveis, que eu tenho até hoje tudo alugado. Que bom. Pá, você já muda a vida mais ainda. Só que o contrato com o Corinthians, você também vai, a cada 1 mês, a cada 2 meses, você vai comprando imóveis. Então, você vai projetando o seu futuro. Só que a proporção é 4-1, 5-1. Aí, chegando Copa do Mundo, tal, e o Fará liga na minha casa. Novembro, por ali, falou assim, ó, pega o avião e vem aqui pra conversar comigo aqui. Desceu no Guarulhos, vai direto pra federação. Eu falei, como é que eu vou? Não pede uma semana de folga. Eu falei, não tem como. Você é descontado uma semana. Vê quando que você vai ser descontado, que eu já pago aqui. Eu preciso falar com você. Aí ele é rápido, sucinto. Eu vou fazer o 0300, você não quer disputar a Copa do Mundo? Eu vou fazer o 0300 e tudo tal, e eu vou trazer você de volta pra São Paulo. Eu falei, só volto pro Brasil se for pro Corinthians. Ele falou, você vai jogar no Corinthians. Então, agora sou eu o jornalista. A armação daquele 0300 foi uma loucura. 0300 era, olha, você liga, você vai gastar o seu dinheiro. E tinha ali, vamos dizer, R$5, 10 reais ou 15 reais. Marcelinho vai pro São Paulo, Palmeiras, Santos ou Corinthians. E já estava armado que era o Corinthians. A gente desarmou isso. O Fará odiava a gente. Fala, que loucura. Mas aí você volta pro Corinthians nesse... Não, mas eu sou muito sincero. Sim, eu sei. O Cosminho ali. E assim, você é um jornalista inteligente, você apurou os fatos, você não tá tão errado. Tá? Pra não dizer que você tá certo. Vocês têm que ser processados até agora. Pô, sacanagem. Olha só o detalhe. Eu volto e aí eu desço em Guarulhos e aí eu vou direto pra federação. Eu cheguei lá, tava o presidente Alberto do Alib lá dentro. Ele tava lá dentro e eu tomei um susto. E o Alberto do Alib foi o que me trouxe pro Corinthians. Junto com cara, eu não posso esquecer o nome desse cara. Henrique Alves. Henricão, pô. Henrique Alves é um cara no meu coração. Do Alib lá, eu entrei, eu olhei e falei, ué. Aí os Fará falou assim, você gostaria de vir pra onde? Aí eu falei, não precisa perguntar, meu presidente tá aqui, só que você vai fazer o 0300. Eu falei, mas eu acredito no torcedor corintiano que não vai deixar eu ir pra outro lugar. E eu falei pro Eduardo Zé Fará, eu falei assim, ó, se der Palmeiras, Santos ou São Paulo, eu não vou. Eu volto pra lá. Por mais que o sorteio... O que o Fará faz? Pega 4 milhões, depositou pro Valência 50%, e ele arrecadou mais de 4 milhões e meio
com 0,300. Olha a inteligência do cara. Sim. Aí eu falei assim, só que eu quero um contrato de 5 anos, tá? O que eu ganho lá, você vai se virar pra poder me dar aqui. E ele me deu, o que eu ganhava lá, me deu aqui um contrataço no Corinthians. Por isso que eu chego hoje pra alguns jogadores e até eu falei assim, cara, é inadmissível o cara, quando parou de jogar, não ter feito business plan, cronografista financeiro. Não ter nada. Você poderia casar 10 vezes, perdeu tudo, e o cara que teria que ter no mínimo, com tudo que a gente ganhou, você teria que ter 5 flats alugados por 2.800 a 3.800, tá? Uma casa de 800 mil a 1 milhão, você não teria mais a Mercedes e a BMW, mas você estaria bem faturando 30 mil por mês. Sim. Se fosse, fizesse toda a loucura, toda a merda do mundo, caraca, 10 casamentos e o caraca. Tá. O cara ainda ia chegar a esse ponto, com tudo que nós ganhamos. Esse contrato que eu vim no Corinthians foi extraordinário. Só que eu dei o retorno. Sim. E aí, eu volto pra lá, volto pra lá. Uma semana o Fará me reembolsou. O Fará só falou uma coisa: não vou te pagar os 15% de volta. Até mesmo porque você não tem direito, mas eu vou te dar uma compensação pra poder acoplar no seu salário que você recebe lá. Então ele pegou a minha imagem por 1 ano. Olha isso, eu não sabia. E fez uma jogada inteligentíssima com várias empresas, e as empresas me pagavam. Então vamos dar exemplo. Se eu ganhasse na época, ganhava 420 mil reais. Sim. Aí no Valência eu tava ganhando 1,5 milhão, ele fez a compensação com as empresas. Olha que esperto. Aí inteligentíssimo, porque senão eu não iria voltar. Sim. Eu não ia deixar 1,5 milhão ou 1 milhão de reais lá. Tanto que eu compro meus imóveis, comprei os flats no Rio, comprei aqui em São Paulo, fui construindo meu hotel, as coisas todas com essas transferências, que a coisa... Tem como o cara não ir pra fora. Porque 30 anos, você tá velho. 35, 38, você para de jogar. Você vai viver mais 40, cadê? Depois de 30 dias, não entra mais uma moeda. Você sabe disso. Sim, tanto que hoje, eu refiro até pra você. Você tem 56 anos de idade, eu tenho que dar esses parabéns pra você. Você se renovou, se reestruturou, você não está retrógrado, você arrebentando na plataforma digital, na televisão, porque você é um cara inteligente, tanto que uma entrevista que você faz agora comigo é de detalhes que ninguém nunca fez na minha vida. Nossa, fico muito feliz. Não, mas é pra não falar outro palavrão, porque tem que ser comedido. Detalhe por detalhe. E aí, voltando aqui no Fará, pra finalizar. Aí ele me deu um checão lá de 1 semana. Eu volto. Aí ele falou assim, pode ir que eu resolvo tudo, porque você já é aqui do time de São Paulo e vai dar Corinthians. Vai dar Corinthians. Onde eu fui treinar Atibaia, fiquei no hotel Atibaia, tudo pago pela federação. Treinando, já ali sendo orientado pelo preparador físico do Corinthians. Olha, que loucura. Não, ali eu tinha um treinamento ali. Tá certo. Só que aí tinha um sorteio todinho e dando Corinthians. Eu falei, cara, o torcedor não vai deixar. Todo domingo eu ia na Band. E aí deu no que deu, o torcedor foi lá. E eu lembro que eu encontro várias pessoas na rua e falo assim, ó, eu gastei com aquele 0300, eu gastei com isso, gastei com aquilo outro. Deus do céu. Aí todo mundo já sabia, carta marcada, Fará, Deus o tenha, mas olha, só vai saber jogar bem assim lá longe. Né? Não, eu sei, mas assim, o torcedor foi lá. Sim, foi lá. E gastou. E tal. Não, agora eu vou falar de uma coisa que é muito mais importante. Você volta maduro no auge. Mas tem um detalhezinho, rapidinho. Lógico. Se desse qualquer outro time... Não iria. Não iria. Mesmo com contratação, eu voltaria pra lá. Porque eu queria o Corinthians. Porque onde tudo aconteceu é minha casa e a Corinthians minha vida, minha história, Corinthians meu amor. Pô, não, acredito mesmo. De verdade. Aqui, ó. Cara, pô, mostra por favor aqui. CP, ó. Nossa Corinthians Paulista. Senhora.